Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago para você um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje é extremamente meu amigo, me acompanhou durante toda a pandemia, um amigo que eu fiz na pandemia, jornalista, censurado e foi preso pelo STF por crime de opinião, se é que existe isso ainda. Seja muito bem-vindo, Oswaldo Eustáquio! Obrigado, Ariane Garcia e a toda essa equipe bonita de produção aí. Parabéns. Oswaldo, você sabe que eu fico emocionada e estou me controlando para fazer essa entrevista com você. Você já deve saber o porquê. Todo o meu perrengue de pandemia eu compartilhei com você, com o Faca, com o meu advogado, que é muito meu amigo, doutor Davi, lá de São José do Rio Preto. E eu fico emocionada porque eu cito esses três nomes, e homens, né? Pra gente ver como é que as feministas sumiram na época da pandemia. Nenhuma estendeu o braço pra mim. Vocês me apoiaram na pandemia como jornalista. Vocês disseram, Ari, você não pode desistir. Você abriu as portas, ou melhor, você me deu as senhas das suas redes sociais, que a gente sabe que às vezes, né, nem quem a gente tem um relacionamento tem as nossas senhas das redes sociais. E você gentilmente disse assim, Ari, eu não posso falar com as pessoas, mas você pode. Estão aqui as minhas senhas, converse com o meu público, informe eles. E a gente se conhecia tão pouco, né? Era uma relação vaga, somente de redes sociais. E eu sou muito grata a você, porque você é uma pessoa que entende do campo espiritual. E a gente fica confortável em falar com pessoas, né? Que tem esse relacionamento com Deus no campo espiritual. Porque eu tenho certeza que você viu em mim a graça de Deus. Ninguém tem esse tipo de confiança numa pessoa estranha. E eu sou muito grata a você. Eu tô me controlando aqui para falar com você. Porque estar aqui hoje também foi porque você acreditou em mim. E eu tenho que te agradecer muito. Eu acreditei e acredito em você. E digo mais, que coisas maiores virão. Amém. No âmbito da comunicação, no âmbito da política, porque a nossa geração vai mudar a história do nosso país. E nós precisamos de comunicadores. Aliás, pouquíssimos são os jornalistas conservadores. E eu enxerguei você como uma jornalista conservadora e disse lá atrás, você lembra disso? Eu falei assim, Ari, você vai para lugares maiores. Eu falei, ai meu Deus, mas eu ainda estou aqui no interior. Eu falei, calma, você vai para São Paulo, você vai estar em lugares maiores e um dia ainda vou ver você numa bancada como a da Jovem Pan. Eu disse isso para você. Você falou. E a gente está numa bancada como a da Jovem Pan, tão boa quanto, na parte técnica, mas ainda acredito que coisas maiores virão. Amém. Ainda profetizo isso sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e estou muito feliz também de estar aqui e orgulhoso, porque daquela jovem que ainda tinha pouca audiência, não tinha muito canal, para hoje, num ambiente desse, com uma audiência boa que você já está, com uma estrutura técnica dessa forma, me sinto feliz por ver alguém que teve um dia de favor de Deus. Parabéns. Eu te agradeço demais. E eu tenho certeza que esse crédito, né, que a gente atribui de fato às nossas vidas, estarmos aqui, é porque a gente acredita no espírito de coragem da Bíblia, né? Nós sabemos que não é qualquer pessoa que abre o coração e diz assim, hoje eu vou acordar e eu vou vencer, né? A gente ouve muitas pessoas reclamarem, não é, Oswaldo? E o trabalho que nós temos feito é mais do que só trabalhar. Nós enfrentamos, nós entramos mesmo numa trincheira em que nós recebemos ataques constantes. Isso reflete na nossa família fica temerosa. Meus pais ainda têm dificuldade, um pouco de resistência em relação ao meu trabalho. Eu tenho que provar para eles de que está tudo bem, de que é um legado, de que é algo que Deus tem para a minha vida. E sabe que as pessoas que nos acompanham em casa, se há algo que eu posso dizer em relação à minha vida, à minha história de vida, é que Deus, ele de fato escolhe pessoas improváveis. A glória dele precisa ser manifesta em gente que precisa dele. E eu, durante toda a pandemia, e até hoje, não importa onde eu vou chegar, eu sempre atribuo tudo que eu tenho a Deus. Porque eu tô aqui hoje, porque Deus colocou você no meu caminho. Colocou Faca no meu caminho. Colocou Davi no meu caminho. Colocou outras pessoas no meu caminho. E eu agradeço porque, na minha fraqueza,
é que eu vejo a grandeza de Deus e que ela se manifesta. Porque se eu achasse que eu sou alguma coisa, como as pessoas veriam a glória de Deus na minha vida? Então, quando eu me coloco numa condição de que eu sou fraca, pecadora, que eu tenho as minhas limitações, e Deus fala, então é nessa pessoa que eu quero trabalhar, porque é através dela que as pessoas vão ver a minha glória. E eu posso te falar de todo o meu coração que eu estou sentindo, Deus te colocou nessa condição que você está hoje, mas você sabe que quando nós estamos no deserto, deserto é processo. Deserto não é endereço. Esse não é o teu CEP, não é? Aquele momento que eu fiquei na pandemia, totalmente desestabilizada emocionalmente, financeiramente, com meu filho dentro de casa, ninguém me ligando para ver se eu precisava de alguma coisa, aquilo não era o meu CEP, não é? Aquilo era um deserto. Isso que você está passando é deserto e vai passar. E Deus vai te colocar no lugar de glória. Eu tenho certeza que aquilo que você viu em mim, potencial para a gente movimentar, criar novas ondas de democracia, e movimentar, inclusive, a política através de jovens, eu tenho certeza que você já tem outros jovens que você já pensa em investir com um apoio, porque você disse que você tem uns estúdios em Brasília, mas apoiar, abrir o coração, abrir as suas redes, é a sua voz, porque você é uma voz no Brasil. E é por isso que querem te calar. Jesus, eu sempre falo, Jesus, ele tinha uma missão que as pessoas sabiam do poder que ele tinha, mas não queriam que ele tivesse. E exatamente por ele ser alguém que causava temor nos grandiosos, é que tentaram impedir. Mas a gente sabe, né, que hoje ele está à direita do Pai e que nos usa aqui na Terra. Continue o seu trabalho, Osvaldo. E eu até me estendo um pouco para falar, porque eu queria tanto te encontrar. As pessoas devem estar assistindo a gente falando, meu Deus, por que eles estão, dessa maneira conduzindo o podcast? Porque a gente não conseguiu conversar depois de todos aqueles momentos, né? Surgiram outras oportunidades, mas o trabalho que você está fazendo em Brasília, e agora você é pré-candidato? No Paraná. Pelo Paraná, eu tenho certeza que Deus tem uma obra grandiosa e lá vai ser um pontapé para você conseguir contribuir com o seu trabalho para todo o Brasil. Ariane, já que a gente está nessa pegada espiritual, mudou tudo, né? Acho que o roteiro já mudou tudo. Eu não tô seguindo nada daqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui, primeiro. E quando a gente fala, vocês vão pensar, pô, mas a Ariane está falando de Deus, o que está acontecendo com essa menina? É que nós entendemos o que está escrito lá em Isaías 9. O governo está sobre os seus ombros. E o aumento deste governo trará paz sem fim. Olha que forte isso. Que ele está em nós e nós estamos nele. Ou seja, Ari, a nossa geração foi chamada para reestabelecer o reino de Deus nessa terra. Nos enganaram por muito tempo. Dizer, política é pecado, política é mentira. O governo está sobre os seus ombros. E o aumento deste governo trará paz sem fim. Eu creio nisso. Eu vivo por isso e eu morro por isso. É isso. E quando a gente fala eu morro por isso, muitas pessoas não entendem, né? Você sabe que as pessoas às vezes zombam de mim. Tô com a bandeira do Brasil. Ah, para, agora você tá nessa? É porque eu preciso reviver isso em mim. Eu nasci do Brasil. Eu nasci no Brasil, mas eu não era do Brasil. Eu não acreditava na minha nação. Eu queria morar fora, eu queria construir uma história fora. Eu desacreditei do Brasil, me senti desamparada inúmeras vezes. E você, eu sei que você passou por essa situação que... Eu até gostaria que você explicasse pra gente, porque você, sem ser parlamentar, você foi julgado e condenado pelo STF. Como assim? Eu não entendi. Até hoje, seus advogados entenderam o que aconteceu com você? O Brasil não entendeu. Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês. Eu fui preso 3 vezes pela Suprema Corte do Brasil. Na terceira prisão, sou brutalmente espancado e torturado na cadeia. Tenho marcas no meu corpo que eu carrego até hoje. Aqui. Na minha terceira prisão, quando eles me bateram na cadeia, e quando o pessoal do PCC, a Papuda é dominada pelo PCC, são 2 comandos na Papuda, o PCC e o Comboio do Cão, uma facção local. O pessoal do PCC disse o seguinte, você está decretado, nós vamos te matar, nós temos orientação para te matar. Só que a gente não pode dar uma facada, a gente não pode quebrar um pescoço teu, tem que ser algo que pareça um suicídio. E eu era espancado todos os dias na cadeia, na Papuda. E sofro um acidente, que foi uma variável. Ninguém contava com esse acidente. O meu chuveiro, não era um chuveiro, era um cano, estourou e explodiu de água.
E eu fui tentar rosquear esse cano para parar a vazão de água. E quando eu fui tentar rosquear, eu subo em cima, subo sobre o vaso, escorrego, caio, tenho uma fratura na 5ª vértebra, na 6ª vértebra, rompimento arterial, inchaço na medula. E de repente eles me encontram lá, quase submerso na água. E aí foram 5, 6 agentes penais que viram isso, chamaram o médico e a enfermeira, muita gente viu. Eles tiveram que me levar para o hospital. Foi uma variável. Eu estou aqui por causa do Deus das variáveis. As pessoas, Oswaldo, estamos tristes porque você está numa cadeira de rodas. Se alegrem, porque se eu não estivesse sobre a cadeira de rodas, eu estaria morto. E isso aqui, como a Ari falou, não é meu endereço. Eu vou sair daqui. Vou sair daqui. E quando eu vou para o hospital, olha como Deus faz as coisas. Eles tentavam me esconder dentro do hospital. E um patriota olhou e me viu. Você é o Oswaldo Eustáquio? Você é o Oswaldo Eustáquio? E eu não podia responder, porque eu estava sob escolta de 3 guardas. E eu respondi com os olhos, respondi com 3 piscadas rápidas, mais 4 e mais 3 rápidas, em código Morse, que significa SOS, socorro, porque eu vi na camiseta do meu interlocutor infantaria. E meu pai é infante do Exército Brasileiro e me ensinou o código Morse. Meu pai serviu dos generais do regime de Castelo Branco, passou por Costa e Silva, Médici, Geisel, encerrou com Figueiredo e se aposentou junto com Figueiredo. E quando aquele cidadão viu isso, tirou uma foto minha e colocou nas redes sociais. Minha esposa, Sandra Terena, foi para o hospital. Meu marido está aqui, não tem nenhum registro dele, queria me esconder. Estava clandestino no hospital. Sem movimento das pernas, machucado. E quando o policial Xavier diz para o médico, eu quero levar ele de volta para Papuda. O médico disse, eu vou ter que interná-lo. Mas e se ele estiver fingindo? Presta essa caneta. Ele falou assim, vamos ver se ele não está fingindo. Ele pega a caneta e coloca sobre a minha unha do pé, enfia, até sangrar. E quando começa a sangrar, o médico fala assim, não faça isso. Ele não está fingindo. E ele me interna. E eu sou internado. E passo um périplo dentro da cadeia, num hospital cadeia. E depois disso, todo mundo aqui da direita, pelo menos, conhece um pouco da minha história. Tem um 4º mandado de prisão. E eu falei assim, o Alexandre de Moraes que mandou me prender, o Alexandre de Moraes, que me prendeu 3 vezes, ele é um dos responsáveis por eu estar aqui. É responsável. Porque as minhas prisões foram imorais, ilegais e inconstitucionais. Eu não fui condenado, Ari. Sequer processo teve. O meu inquérito foi arquivado, ou seja, o Moraes não pode nem me julgar. E aí ele manda me prender a 4ª vez. E aí eu falei assim, vão ter que me levar igual um porco, um boi, que 2 pegam no pé, 2 pegam no braço e vão carregando. Porque nem fisicamente preparado para a cadeia eu estava. E ele manda me prender de novo. E aí eu fico no México junto com o Zé Trovão para comandar a maior manifestação da história do Brasil, do 7 de setembro do ano passado, que você deve ter participado, que foi lindo. Então, eu não fui condenado, nem processo eu tenho. E ontem o Alexandre de Moraes mandou bloquear mais uma rede em mim e disse que eu tenho que pagar 15 mil reais cada vez que eu manchar a honorabilidade dos ministros, a honra dos ministros. E eu disse para o meu advogado, eu nem preciso fazer isso. Eles fazem sozinhos. Eles mesmos mancham a história deles. Essa é um pouco da minha história. Esse é um pedacinho da minha história. Mas essa censura prévia que você sofreu no início e você continuou falando e você continuou colocando a sua voz nas redes sociais, você já foi jornalista da Gazeta do Povo, então você... Da Globo, comecei minha carreira na Globo. Então, quer dizer, você é um jornalista experimentado nas redes, nas redações. Quando você começou a sentir essa censura prévia, você pensou em parar? Será que essa afronta ao STF que fez com que eles sentissem uma raiva, um ódio, de falar ele precisa ser parado? Como é que eu vou parar? Sou um filho de subtenente da infantaria. Não tinha nananeném quando eu era criança. Que a Cuca vem pegar era... E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, a ti pátria salvaremos, rebrilha a glória, fuja a vitória... Era a canção do exército. Não tinha... A Cuca vem pegar. Meu pai um dia me colocou para dormir de coturno para dizer que
temos que estar preparados para a guerra? Nunca pensei em desistir. Eles me perseguem, e de fato me perseguem porque minha voz ficou muito forte. Sabe o que aconteceu? Você experimentou um pouco isso quando você utilizou as minhas redes? O meu Twitter, que tem 2 censurados já, eu desafio O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis, Correio Brasiliense, todos eles. Com um Twitter meu, eu tenho 15, 20 mil likes, eles têm 86, 90 em cada um. Ou seja, se juntar todos eles, todos, multiplicar por 10, ainda não dá metade do meu engajamento. Como isso? Uhum. Porque não há como vencer uma guerra contra a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas começaram a seguir aquilo que é verdadeiro. Uhum. E aí vai ser a minha tese de mestrado. O conteúdo se tornou maior do que o meio. Por isso que você está fazendo tanto sucesso aqui. Por quê? As pessoas vão buscar informação real aonde quer que ela esteja. Não precisa mais estar na Globo. Aliás, eu não assisto o Globo já faz anos. Então, por isso que eles tentam me calar. Porque minha voz se tornou tão forte pela nação, que eles tentam me calar. Mas não vão nos calar. A verdade vai vencer. E a gente sabe, Oswaldo, que todo mundo que se tornou uma ameaça, né, foi perseguido. E quando não, né, que com a graça de Deus não acontece o pior com as pessoas, né? E tem a gente precisa ser reativos em relação a essas situações, porque da mesma maneira que eles sentem que a nossa voz se torna uma ameaça, que a gente começa a falar em massa com as pessoas e falar aquilo que precisa ser falado, né? Não existe uma verdade ou 2 verdades, existe o fato, o que de fato acontece. E você começou a se tornar essa ameaça, e tem até uma frase, né, do Rui Barbosa, que ele diz que a pior ditadura é a do judiciário. E aí está dizendo que contra ela não há quem recorrer. Mas você foi para Costa Rica, na Corte Interamericana, você esteve lá. E você imaginou que estar lá e recorrer a eles daria, de alguma maneira, algum resultado? Teve resultado a sua viagem? A Corte Internacional também está aparelhada pela esquerda. Como a ONU está aparelhada, como o mundo inteiro está aparelhado. Eu sabia que não teria um resultado prático, mas eu tinha uma convicção, que eu denunciaria ao mundo a ditadura da toga no Brasil. E com certeza isso deu resultado. Por quê? O Bolsonaro recentemente chamou os embaixadores para uma reunião, para dizer: olha, existem fortes indícios de uma coisa que eu não vou falar aqui, senão vão nos censurar. Mas você sabe do que é. Você sabe do que eu estou falando. E por isso, as Forças Armadas precisam ser ouvidas em 8 itens para que nós tenhamos eleições transparentes. Então, a minha ida à Corte Internacional foi para dizer: ei, mundo, olhem para o Brasil. E isso teve um grande resultado. Eu creio que não foi só na Costa Rica, mas eu passei pelo Panamá, pelo México, depois voltei pelo Peru, Chile, Paraguai, que é a terra dos meus pais, da minha mãe, numa grande cruzada conservadora. E aí os mexicanos me diziam assim: Oswaldo, por favor, não deixem a esquerda entrar no Brasil, porque vocês, brasileiros, são o último muro entre o mundo e o comunismo. Vocês são o último muro. Nós somos o último muro. Então, a responsabilidade, Ari, é muito grande. O teu pai e a tua mãe, assim como o meu pai e a minha mãe, nos deram como herança a liberdade. Nós recebemos a liberdade como herança. Quando éramos crianças, brincávamos na rua. Não podemos entregar menos do que isso para os nossos filhos. E hoje, esta liberdade está em risco. Por isso que é tão importante a sua voz, a minha voz e a voz do presidente da República, o capitão que não rouba e não deixa roubar, um homem que me orgulha, para que juntos vençamos esta guerra do bem contra o mal. E você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, declarado publicamente. E em algum momento, dentro dessa trajetória que você teve, dessas situações, né, que fez a sua família sofrer bastante, você esperava que o presidente se manifestasse de uma maneira diferente, ou tivesse um comportamento diferente do que ele teve? Porque a gente viu outras pessoas também sendo perseguidas e censuradas e esbravejando: o presidente Jair Bolsonaro me abandonou. Eu sou filho de militar, filho de subtenente.
de praça, é assim que chamam, sargento, subtenente, soldados são os praças no Exército Brasileiro. Eu sabia que o presidente da República não tinha como ir me buscar. Eu, de fato, sou um soldado ferido. Na guerra, Ariane, soldados morrem. Na guerra, soldados ficam feridos. Eu sou um soldado ferido. E cabe ao departamento médico buscar. Agora, uma coisa eu garanto para você. Como um soldado ferido, eu fui acolhido por pessoas ligadas ao presidente da República. Eu digo o nome aqui. O ministro da Comunicação, Fábio Faria, ligou para minha esposa. Sandra, o Oswaldo está bem? A gente estava pescando aqui com o Ratinho, apresentador, lá em Santa Catarina. Eu, presidente da República, o Ratinho, colocamos uma foto de um peixão grande que o presidente pescou. Mas o presidente me ligou e falou assim, tira essa imagem de celebração, porque hoje não é dia de celebração. O nosso soldado está no hospital. E tirou a postagem. Liga para a esposa de Eustáquio, vê se ela está precisando de alguma coisa. E se ela estiver precisando de alguma coisa, atenda. E o ministro ligou, em nome do presidente da República. Vocês estão precisando de alguma coisa? A Sandra falou assim, estamos precisando de oração. Orem por nós. O Oswaldo é um soldado ferido, mas ele é um soldado valente. E logo vai estar pronto para a próxima batalha. E eu estou quase pronto, Ari. Estou me medicando, estou fazendo fisioterapia. E me preparando para esse momento que vai ser o momento mais importante das nossas vidas. Ei, presta atenção. Você nasceu, você está com 20, 30 anos, vai morrer com 80, 90, 100, e não vai ter um ano tão importante na história como 2022. Nunca haverá. Nunca houve e não haverá um ano, um momento tão importante na história como outubro de 22. E essa guerra nós vamos vencer. Para a glória de Deus. E estabelecer um reino inabalável, um reino que jamais passará, que é o reino de Deus. E para isso, eu tenho certeza que a ferramenta dele se chama Jair Messias Bolsonaro. Quantas pessoas dizem assim, eu não gosto de ser chamado bolsonarista, eu não gosto que as pessoas lembrem de mim como bolsonarista. A questão é que o próprio Olavo de Carvalho dizia, não tem um candidato, não tem alguém que esteja preparado da direita, se é que existe de fato uma direita raiz no Brasil, se é que de fato o Brasil entende o que é ser de direita, conservador. Assim como a gente entende essa polarização nos Estados Unidos, lá a gente consegue, né, identificar quem é de direita e quem é de esquerda. Eu acho que no Brasil a gente tem mais facilidade para identificar quem é de esquerda. Porque a esquerda ela é tão unida. Ela tá contigo sem ego. Eu percebo que a esquerda ela é tão unificada, quando você tá errado, ela te defende. Erra na direita para você ver. É inadmissível. E é por isso que às vezes não precisa nem errar. Não, você tentar, às vezes na direita, tentar, já significa uma afronta para aqueles que têm um ego totalmente inflado. Infelizmente, a gente vê muito isso. Quando eu vim para São Paulo, eu sofri muito dentro da direita. Eu sofri muito por mulheres de direita. E aí vem dizer, o machismo, isso aqui. Não. Nem feminista e nem machista. Pessoas com ego inflado. Que nunca foram de direita. Pegam a nossa roupa, é muito fácil se vestir igual a gente. Porque elas não sabem. É muito fácil se vestir igual a gente. Colocar a nossa pele. Mas nunca foram. Essas que te afrontaram, nunca foram. Sabe o que elas são? Oportunistas. E você consegue mensurar as pessoas? Como na Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Pois é. E o político a gente conhece pelo resultado. Por propostas. E o que a gente menos vê hoje em dia são pré-candidatos ou políticos que tenham de fato resultado. A gente vê muito blogueiro. A gente vê muito Instagram de político que virou uma rede de notícias. Porque tá fácil você replicar o conteúdo de outras pessoas que estão na rua, batalhando, trabalhando. Você tem 2 estúdios, Oswaldo. Você pegou um ônibus de Curitiba e veio pra cá fazer uma gravação comigo. Eu não teria dinheiro para te pagar. Eu não teria consideração por tudo que você fez. Ainda eu perguntei, você tem uma agenda aqui em São Paulo? Não, Ari. Eu vim gravar com você. Eu quase morri de chorar. Eu até saí de perto. Porque a gente não vê comportamento genuíno. É o que você vai me dar? O que você pode me proporcionar? Sabe o que é isso? E nós vamos ensinar os nossos espectadores sobre isso. Isso é o princípio da honra. O princípio da honra, ele precede
um bom resultado. E o orgulho precede a queda. Quando você tem um princípio de honra, que é o maior princípio, quando o rei Davi estava no leito de morte, ele deu um conselho para Salomão, seu filho. Seja homem. Olha que conselho. Seja homem. Assim como foi para Josué. Seja forte e corajoso. Diz Josué 1:9. E é isso que nós somos. Né? Eu como homem, você como mulher. Aliás, nós temos uma crise de hombridade, desculpa. O Brasil passa por uma crise de hombridade. Homens, parem de pintar o cabelo de azul. Sim. Mulheres, sejam femininas. Autênticas. E nós estamos mostrando isso para a nação. E resgatando isso. É um resgate, Oswaldo. Resgate. Oswaldo, isso é um resgate. E você sabe que a gente estava submergido, sabe? Nós estávamos afogados com essas bandeiras progressistas e ideológicas. Antes eu tinha vergonha de falar que eu era de direita. Eu estudava jornalismo e as pessoas me questionavam e eu tinha uma resposta contrária. Mas você é de direita? Eu falava... Não, centro-direita. Eu tinha vergonha. Porque como que eu ia falar, eu sou de direita, conservadora, meus pais são cristãos, eu nasci na igreja evangélica, né? A gente acaba virando um adulto até ressentido e frustrado, porque você diz, como que eu vou trabalhar? E aí foi por isso que eu fui pro entretenimento, porque o jornalismo não me aceitava, Oswaldo. E eu nunca gostei daquele terrorismo, sabe? Daquele banho de sangue na televisão. Eu me encontrei. E até esses dias uma amiga me ligou e falou assim, Ari, vamos tomar um café? Porque eu quero que você me passe umas dicas para assessoria. Aí eu falei assim para ela, amiga, você sabe que eu estou pensando até em dar um curso para ser assessora, enfim, de candidatos, marketing político, tudo isso que eu comecei uma pós-graduação. Estou fazendo curso de ciências políticas, estou me especializando e você, inclusive, foi um dos incentivadores e que me ensinou a pavimentar um caminho que se eu quisesse falar de política, eu precisaria ter autoridade. Não basta eu ter só um diploma, e você foi me dando essas orientações. E ela falou isso pra mim, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu aprendi, hoje, a experiência me traz com esse bom senso. Eu não conseguiria te passar tudo isso em um café. Agora, você com certeza, com essa estrutura que você já dispõe, e que eu tenho certeza que a sua cabeça tá borbulhando de ideias e devem ter inúmeros projetos, nós precisamos lançar futuros jornalistas que propagam a verdade. E esse papel é seu, continua sendo seu, Oswaldo. Mais que eu, inclusive. Eu quero te ajudar na trincheira. Eu tenho noção dessa responsabilidade e veja como isso é quântico, como uma física quântica, né? Eu tenho pronto já um curso de jornalismo. Pronto. Eu tô contigo, se você precisar. Por quê? Porque vocês que estão me assistindo, aí vocês podem ser jornalistas. Assim como nós somos. Por quê? Porque esse jornalismo da faculdade aí, esse já era. Isso não é curso de jornalismo, isso é curso de como pintar o cabelo do azul, como não acreditar em Deus, como ser progressista. É isso que as faculdades ensinam hoje, inclusive as confessionais, que é uma crítica que eu tenho a algumas confessionais, que deveriam fazer o contrário. Mas o que eu penso sobre isso? De fato, Ari, escute isso. Esse nosso podcast vai bombar. Profetiza. Vai compartilha aí. Porque é o seguinte, não é só... Veja, a escola de jornalismo é uma. Mas sabe o que a gente precisa? Você conhece a Barbie? A da boneca? Eu amava quando era criança. Eu tive um insight quando eu estava com a minha filha Mariana, de 14 anos, assistindo Barbie Escola de Princesas. E as meninas com o livro na cabeça, aprendendo a ser princesa. Nós precisamos de uma escola de princesas e de uma escola de príncipes, porque os nossos filhos serão príncipes e princesas, os nossos filhos habitarão os palácios, porque a gente enfiou o pé e arrancou a esquerda, arrancou o comunismo da nossa nação. E os nossos filhos já vão habitar os palácios e vão ouvir falar de corrupção só pelos livros de história e não vão roubar, não farão coisa errada porque aprenderam com os pais. Como? Por uma escola de príncipes, uma escola de princesas, assim como lá atrás Elias e Eliseu tinham uma escola de profetas. Uhum. E os nossos filhos habitarão os palácios e serão príncipes e depois reis governarão essa nação com verdade e com justiça. E aí, Ari, a gente vai estar velhinho já. Vou ligar assim, Ari, você lembra de quando mudamos a história do Brasil? Os perrengues. Você lembra o quanto foi difícil? Tinha lá o Lisboa, tinha o Faca, tinha a Cris Brasil, que vai estar com cabelinho branco, Roberto Jefferson vai estar com a bengala. Mudamos a história do Brasil. E os nossos filhos, nós temos tanta confiança neles. Às vezes as pessoas, Oswaldo, você é contra isso, você não tem medo que a tua filha vire não sei o quê? Eu falo, não. Por quê? Porque
Porque eu sei a filha que eu tenho. Eu sei os filhos que eu tenho. Aliás, os meus filhos foram forjados no fogo. O Bernardo, na minha terceira prisão, ele senta no meu colo assim e aponta o dedo pro delegado. Você não vai levar o meu pai. Vai ter que passar por cima de mim. Vai ter que passar por cima de mim. Com 8 anos, o delegado encheu os olhos de lágrimas e falou assim, Oswaldo, eu não vou aguentar isso aqui. Isso vai me perseguir a vida inteira. No meu psicológico, eu vou sair, eu vou para a cozinha. Você conversa com o teu filho. E depois que ele subir, eu venho te prender. Porque eu não vou bancar isso. Eu abaixei na altura dele e falei, Bernardo, papai precisa ir. Agora você vai ser o homem da casa. Você tem que cuidar da mamãe. Aos 8 anos. Você tem que cuidar da tua irmã, da nossa princesa, do teu irmão mais novo. Você é o homem da casa. Eu posso contar com você? Ele, pode, papai. Ele subiu. O delegado veio me prender. Ele ficou olhando entre os 2 lances da escada, encarando o delegado. Porque ele disse assim, papai, se você não quiser, ele não te leva. Vai ter que passar por cima de mim. Olha a autoridade dessas crianças. Essa geração vai ser uma geração de gênios. Uma geração incorruptível. Vão chegar com balas de dinheiro, eles vão brincar algema, você está preso. Tem o direito de ficar calado. Esses serão os nossos filhos. E é por essa geração que a gente está lutando. E eu fico tão empolgado. Eu fico tão empolgado, tão feliz de estar aqui com você. Porque vejo que você é o resultado já disso. Você já é um resultado. E Deus tem acelerado o processo de tudo. Eu conheci a Ariane Garcia quando ela estava lá no interior de São Paulo, no meio da pandemia. E hoje vejo ela aqui bem colocada, com uma estrutura fantástica. Não só a estrutura, mas com um conteúdo muito forte, que é o mais importante, que o conteúdo é maior do que o meio, utilizando a comunicação para transformar a história do Brasil. Parabéns, Ari. E eu tenho uma aliança contigo e com os nossos amigos. O Faca, a Cris. A Cris é minha irmã. Cristiane Brasil é minha irmã querida. Roberto Jefferson, um homem que tem o meu respeito. Aliás, um dos maiores oradores dessa nação. E nós vamos mudar a história do Brasil. Eu tenho convicção disso. E eu conto com você para esse processo. Com certeza. E você falando agora da Cris, que voltou para o PTB. Entrar um pouquinho agora, vamos falar sobre política. Voltou para o PTB. Roberto Jefferson, que é o nosso presidente de honra, anunciou há poucos dias a candidatura a presidente da República. Queria até que você conversasse, explicasse para a gente, ou melhor, né, compartilhasse aí o seu prisma, enfim, o seu entendimento de toda essa situação, porque muitas pessoas estão, mas como assim ele quer concorrer? Eu já vejo de uma maneira diferente, né? Depois que a gente entra na política, a gente entende um pouco, né, dessas movimentações. E quando você saiu do PTB, inclusive nós fizemos uma live, né? Você saiu, me ligou e falou, Ari, bora fazer uma live. Se eu não me engano, era 11 da manhã. Eu falei, mas não tem audiência. Antes a gente ligava muito pra audiência, hoje a gente quer qualidade, não é, Oswaldo? Eu falei, mas não tem audiência, vamos deixar pra noite. Ari, é agora. E aí a gente entrou, conversamos com a sua audiência, falamos sobre a sua saída, a Cris, todo aquele reboliço, enfim, que aconteceu na diretoria, né? E agora você está pré-candidato, e claro que você tem uma proposta forte para o Brasil, que ultrapassa, né, essa atmosfera que a gente tem, né, da Terra e eleva a gente para uma atmosfera espiritual. Como que está a sua relação com o partido, com o PTB? Veja, o PTB é minha casa. Porque você fala muito deles, como se ainda fosse. O PTB é minha casa. Eu estou hoje em outro partido, vou ganhar a eleição por outro partido, mas o PTB é minha casa. Quando eu fiz algumas denúncias, não contra o partido, mas contra maçãs podres que estavam lá dentro, e eu digo aqui, sim, você participou disso comigo. Tinha uma moça que chamava Graciela Nianova, era presidente do PTB. E o Roberto Jefferson chamava ela de filha. Minha filha. E eu dizia assim, essa é bastarda. A filha verdadeira é a Cristiane Brasil. Essa é a princesa. Que está machucada, que está sendo vilipendiada por a bastarda, por esta bastarda. Que roubou, que fez isso. Denunciei. Você estava junto. E fui desacreditado. O Roberto Jefferson ficou bravo comigo. Só que o Roberto me respeita. Nós temos uma aliança. Então ele não queria brigar comigo. Ele, ouço vozes mexicanas falando da minha graça. Quem falar dela vai brigar comigo. E eu, pau, na corrupção e na graça. E o Roberto, o Oswaldo, daí brigou comigo. Passou 6 meses, tudo aquilo que eu disse, junto com o Cris Brasil, apareceu. E, de repente, a Cris fala assim, Oswaldo, olha, denunciamos tudo, esta bandida
já está fora do partido, mas eu estou com meu coração machucado. Daí eu falei assim, Cris, nós somos conservadores. E o maior princípio do conservadorismo está lá na cruz de Cristo. A base do perdão. Então você vai abraçar teu pai e vai dizer, papai, me perdoe se eu fiz algo errado para você. E se fiz foi para te proteger. E o pai dela, minha filha, me perdoe se eu proferi algumas palavras que não foram adequadas. Se abraçaram, se perdoaram e hoje estão alinhados como pai e filha. Deus, pátria, família e liberdade. Como falaríamos dos nossos princípios se a família estivesse machucada? E hoje a Cris ela chama papai. Falei com o papai hoje, Eustáquio. Falei com o papai. E eu acho tão bonita essa relação. O Roberto Jefferson, quando eu fiz a live, que denunciei junto com ele um golpe parlamentarista contra o Bolsonaro, e aí o leão rugiu e voltou, porque ele estava numa cama, estava com dificuldades. Depois de tudo isso, depois que convenci Cristiane Brasil, eu falei assim, vai falar com o papai, com o seu papai, perdoe-o, libere perdão, isso aconteceu. Eu cumpri um propósito, eu cumpri uma missão. Eu repito o que eu disse no início, na guerra soldados morrem, na guerra soldados ficam feridos. E eu fiquei ferido nesse processo. E para que o bonde pudesse andar, para o bem maior de todos vocês, teu, o do Faca, o da Cris, do Roberto, eu tive que me afastar do partido. Mas é um afastamento assim, que é temporário. Porque eu tenho convicção que eu vou voltar porque é minha casa. Quem sabe, depois que eu for eleito, em conversa com o meu partido, junto com outros amigos, a gente não esteja próximo com o PTB, numa coligação, numa federação, ou de outras formas que sejam possíveis, porque eu vejo o PTB com a minha casa. Se eu for lá, eu abro a geladeira. Porque eu entendo que é minha casa. Um beijo, Cristiane Brasil, minha irmã querida. Bob Jeff, você é meu irmão, você sabe disso. Ouço o rugido do leão, ouço o rufar dos tambores. Você disse isso antes de ser preso. E esses tambores continuam rufando. E neste período, neste ano, tudo aquilo que você falou vai acontecer. Você está preso. Você não pode sair de casa. Mas nós estamos aqui com a espada na mão. A espada da verdade e da justiça. E se for preciso, essa cadeira de roda aqui que está meio capenga porque foi para o México. O Zé Trovão carregava. Passamos por um terremoto no México. 7,5 na escala Richter. Foi um caos. Mas com essa cadeirinha aqui ainda, e com a espada da verdade e da justiça, nós vamos transformar a história do Brasil este ano. Escutem o que eu estou falando. Este ano ainda, nós vamos transformar a história do Brasil. E eu não quero falar de política neste momento, falar de culinária. E eu vou comemorar tomando um caldo que eu adoro, que é caldo de urubu. Tomara que não derrubem meu canal, né? Oswaldo, qual que é a tua leitura da candidatura? Produção, me ajuda aqui, produção, que ela me traz uma aguinha para ela, produção. Meu Deus, Jesus. Tomara que ninguém tenha entendido. Oswaldo, eu não posso perder meu canal, comecei agora. Caldo de urubu é uma sopinha. É uma sopinha de frango com barbecue que fica mais escurinho. Entendi. Oswaldo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha? Eu acho que ninguém entendeu. Vocês entenderam o caldo de urubu, não? Não? Ai, Jesus. Então, alguém entendeu o caldo de urubu aí, não? Provavelmente o Bob vai entender. Tá bom. Nós não vamos colocar ninguém no caldeirão de capa preta. Não, misericórdia. Jamais. Não, mas jamais. Vamos falar da... Vamos falar... Depois eu conto pra vocês, né, Oswaldo? A gente conversa fora das telas. Me diz uma coisa. É afrodisíaco. Qual que é afrodisíaco? Libertador. Né? Me conta uma coisa. Qual que é a sua leitura em relação à candidatura do Bob Jeff? Eu tenho uma ideia, né? Roberto Jefferson, ele... Mas a gente compactua. Veja, eu, há 6 meses, quando o Roberto foi preso, eu já imaginei que ele iria lançar uma candidatura a presidente da República. Por quê? Nos debates, vai todos contra Bolsonaro. Todos vão contra Bolsonaro. E o Roberto Jefferson ele é o maior orador do Brasil. Então ele vai chegar para o Lula e vai assim, Lula, eu sei o que você fez. Você sabia do mensalão. Você roubou. E o Roberto Jefferson vai colocar o Lula, vai transformar o Lula num Lulinha. Então,
a candidatura de Roberto Jefferson é uma candidatura de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. Isso eu já imaginava, mas existe também uma outra circunstância que seria, então, demonstrar força. 2%, 3% aí nas indicações, enfim, nas intenções de voto, e aí, então, de alguma maneira, negociar um pleito, enfim, alguma coisa. Você acha que existe essa possibilidade? Porque esse tipo, né, de situação a gente sabe que existe, sim, na política e faz parte de toda a máquina. Mas eu vou te dizer que o meu coração, assim, reverbera boas energias para que o Roberto esteja lá nos debates ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que esse apoio seria muito positivo pro Brasil. Seria, certamente seria. Veja, isso é uma questão partidária. E como eu não estou mais no PTB, eu não tenho nem voto para isso aí. Veja, são duas situações aí a gente tem que colocar na balança. A primeira situação é a seguinte. E se o Roberto Jefferson fazer mais que 2, 3, 4, 5, e pode fazer. Pode fazer. Isso pode atrapalhar uma possível reeleição no primeiro turno? Pode. 2, 3%. E se for 5? Ganha em primeiro turno aí, se a gente tiver essa diferença. Entendeu? Então, eu me preocupo um pouco com isso, porque aí a gente tem que fazer cálculo. E o Roberto é bom nisso. Agora, eu tenho uma convicção. O Roberto ele é um cara leal. Uhum. O Roberto Jefferson é um dos homens mais leais que eu já conheci. O que ele fala, está falado, não precisa de assinatura. Então, eu acredito que ele possa ir para esses debates, fazer um trabalho, arrebentar com esses vagabundos da esquerda, só que ele vai fazer 4, 5, 6 pontos, vai fazer, não é 2, 3. E, de repente, quando chegar lá na frente, ele fala assim, olha, gente, está chegando a campanha aqui, eu vou abrir mão da campanha e o nosso PTB, eu digo nosso, nem é meu, mas, desculpa, mas é no coração. É nosso. Vai deixar a candidatura e vai apoiar Bolsonaro. Vai todos os votos Bolsonaro de novo. Eu acho que essa seria a melhor estratégia. Uhum. Porque eu acho que se o Bob for até o final, ele vai fazer mais que 2 pontos. Uhum. Porque ele é o maior... Essa polarização dele com o Lula vai fazer ele explodir. O que não é ruim. Mas eu acho que se ele continuar com o pleito e fazer 6, 7 pontos, a gente perde de ganhar no primeiro turno. Então isso é preocupante. Então, se fosse assim... Então, demonstrar força... Pois é, demonstraria força, mas a gente perderia a possibilidade... Eu acho que a gente vai ganhar a eleição no primeiro turno. Uhum. Eu acho que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Mas você sabe que essa cartada do PTB em anunciar a candidatura do Bob... Já assustou todo mundo. Caraca! Movimentou... Tudo. Águas. Movimentou águas. Então, assim, veja, eu acho que é um Ninguém pouco... esperava, Oswaldo. Chocante, porque... Eu não acho que o Roberto faria 2 ou 3%. Eu acho que ele faria mais. Você acha que ele faz mais? Acho que ele faz mais. Eu já ouvi 3%. Agora, ele fazendo mais, aí sim a gente pode atrapalhar uma reeleição do capitão no primeiro turno. Então isso é preocupante. Mas eu acho que ele retiraria a candidatura no final se ele percebesse que era é tipo um jogo de equipe, né? É isso. Tipo, teve uma vez que o Rubinho... Lembra que o Rubinho recuou pro outro passar? Uhum. E foi um jogo de equipe. A equipe deles, lá, a escuderia deles, ganharam a competição. E agora eu falo para você o seguinte, você que tem muito mais entendimento, muito mais convivência com o Roberto Jefferson, ele arrebenta com a esquerda como ninguém. Sozinho. Sabe que, assim, quem eu tive convivência e que eu presenciei, eu falei, meu Deus, assim, é imbatível. Isso aqui é meu mesmo? É seu, você vai levar pra sua casa, pra você, pra Sandra. Pessoas imbatíveis, que ninguém consegue dar o nó. Roberto Jefferson e Eduardo Cunha. Não tem, acabou, assim, não dá aquela mitada e ninguém consegue sair deles. Você escutou algum pastor, algum padre falando sobre trechos da Bíblia, sobre Sansão, um homem que com uma queixada derruba 100, com 2 derruba 1000? Eu ficava pensando, como é que um homem pode derrubar 100 ou 1000? É impossível. Uhum. Mas agora a gente começa a entender. Roberto Jefferson é um desses, que com uma queixada ele derruba 1000. Uhum. Ele pega toda essa esquerda assim, é igual um strike, acaba com todos. Esse é Roberto Jefferson. O Eduardo Cunha foi o responsável pelo impeachment da Dilma. E o Eduardo Cunha foi injustiçado. Justiça precisa ser feita por ele. E eu tenho muita torcida para que o Cunha agora seja eleito deputado federal por São Paulo, neste pleito. Porque
algo justo vai ser devolvido. E eu creio que a gente está em tempo de restituição. Este é um tempo de restituição. Porque o Eduardo Cunha, sem dúvida, é um dos principais políticos do Brasil. Foi criticado, mas ele fez isso. Gente, o Eduardo Cunha só foi preso porque ele mandou tirar Dilma, porque ele colocou em pauta o impeachment da Dilma. Ele foi preso por lutar contra o PT. Foi para a cadeia, lá na minha Curitiba, no Complexo Médico Penal. Ficou preso lá. Por quê? Para defender uma nação. Então eu tiro meu chapéu para o Cunha. E digo para você que é de São Paulo, para prestar atenção nele, porque neste tempo de restituição, Eduardo Cunha vai ser importante no Congresso Nacional. Você já imaginou? Eu, o Cunha, Daniel Silveira, Zé Trovão, Cristiane Brasil, meus amigos. Eu não vou nem falar do que a gente vai tomar sopa, mas eu vou dizer que nós vamos fazer diferença no Brasil. Eu tô torcendo pra isso. Tô recebendo sinais aqui que acabou o nosso tempo. Oh, meu Deus! Sinais. Sinais vindos aqui do Twitter. É que passou rápido. Passou rápido. Já tá beirando aí 1 hora. Eu tenho que te agradecer por este tempo, que eu não sei nem se eu mereço, mas que você dedicou à nossa equipe em estar aqui conversando com o nosso público, com a nossa audiência. Eu tenho certeza que a sua voz vai reverberar ainda mais pelos 4 cantos desse Brasil. E eu torço para que você mude desse endereço logo, porque eu quero ver você correndo atrás dos petistas. Igual fiz com o Boulos aqui, lembra? Entendeu? Eu quero aquilo novamente. E eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação na sua vida. A pré-candidatura, ela não é para perder, ela é para vencer, assim como todos esses nomes que você citou. E eu torço para que as suas redes não caiam, porque precisa que a sua voz ecoe. Mas de novo. Faz pela Sandra, ecoe, entendeu? Porque a gente precisa, não só o estado do Paraná, o Brasil precisa dessas vozes, né? A gente precisa fazer as pessoas encontrarem vocês. E claro que eu coloco também aqui os nossos canais à sua disposição. Pro que você precisar. Eu te dou a senha, Oswaldo. Eu te dou a senha igual você fez comigo, porque eu torço por você, pela Sandra, pelos seus filhos. E que Deus, assim, blinde a sua vida, te guarde, guie você, te dê sabedoria de Salomão, né? E que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Já deu tudo certo. E para concluir, eu agradeço você, agradeço toda essa equipe profissional. Parabéns, estou tão orgulhoso de você, estou tão feliz por ver você nesse canal tão importante, com audiência, com uma técnica boa, tudo perfeito. Quando eu cheguei aqui, gente, tinha um cafezinho com meu nome me esperando, assim. Detalhes tão importantes, detalhes de quem cuida mesmo. Eu digo para você, Ari, que eu estou feliz, orgulhoso, tenho uma aliança contigo, com essas pessoas que citamos, nossos amigos, né? E juntos, a partir de 23, vamos celebrar a vitória de uma nação. Obrigado Amém. Pelo convite, que Deus te abençoe. Eu que agradeço a presença. Que o favor de Deus esteja sobre você sempre. Amém, eu recebo essa graça. Um abraço a todos. Aproveitar a audiência, seguir, então... Posso colocar as redes da Sandra? Pode, As redes sociais da Sandra, então, para você acompanhar aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, encaminhe para os seus amigos para eles acompanharem as nossas entrevistas, sempre conservadoras, com uma linguagem direitista, porque a gente quer levar para você a verdade, um conteúdo anticomunista, que é o que a gente faz de melhor aqui. E na próxima quinta eu volto com um convidado inédito, especial, que traz um conteúdo relevante para o seu coração e para a nossa nação. Fique com Deus, nos acompanhe nas redes sociais. Tchau!